mais que esses dois jogadores estejam em um momento não tão bom como era o início da temporada, que rendeu convocação para o Rony, mas para vocês, decepcionou esse 0-0 e o que esse 0-0 pode falar para essas duas equipes nessas 3 rodadas que faltam para o fim do primeiro turno? Precisam melhorar, né? Precisam melhorar, tem elenco para isso, a gente esperava bem mais, o Inter, a gente lembra, foi vice-campeão da última temporada, contratou, chegou um Ener Valencia, claro que ele, nesse caso, né, acabou de... hoje foi o primeiro jogo dele dentro de casa, por exemplo, o Arangues está voltando agora a ter suas melhores condições e hoje foi titular, mas enfim, dava para ser mais. E o Palmeiras, claro, esse clube aí que vem nos últimos anos brigando por tudo e jogando muito bem, tá muito mal, né? Tá muito mal, você falou aí de jogadores importantíssimos, eu acho que também o time não tá conseguindo jogar com aqueles 11 melhores que a gente conhece, tem algumas partidas, isso tem sido determinante, mas precisa jogar mais, né? São uma vitória nos últimos 8, né? 8 jogos, isso. Uma vitória, assim, eu acho que é decepcionante, como o Conrado e o próprio Lino já abordaram, pela questão do elenco, daquilo que a gente sabe que eles podem render. Agora, se a gente pega o que jogaram recentemente, sinceramente eu não esperava um jogo muito diferente daquilo que a gente viu agora, porque duas equipes com muita dificuldade de produzir ofensivamente, acho que esse é o principal ponto de melhoria, tanto para Inter quanto para Palmeiras. O Inter, ele até teve uma sequência de vitórias recentes, ficou 10 jogos sem perder, mas o desempenho ao longo dessas partidas não era sempre bom. Então, a tela no Sul se falava, o Inter agora está vencendo e não está convencendo. Antes até fazia alguns bons jogos e não conseguia vencer. Então é uma equipe que não consegue se equilibrar. Esse gol perdido pelo Rafael Veiga, impressionante. Aliás, é um dos jogadores do Palmeiras que caiu muito de produção. Rafael Veiga, se a gente pega do último mês dele, a gente vai pegar uma boa atuação, talvez naquele jogo contra o Bolívar pela Libertadores. Tirando isso, não teve nenhum outro grande jogo. O time começa bem desconfortável com a estratégia do Bolívar e depois do primeiro gol que a confiança dá uma elevada e há mais espaço para atacar. Assim, era um Palmeiras que... É engraçado que o Palmeiras ele tem dificuldade quando encara aquilo que ele oferece ao adversário, que é marcação por encaixe e perseguição. Quando geralmente o Palmeiras enfrenta um adversário que marca desse jeito, Palmeiras, se sente muito desconfortável. Ele tem muita dificuldade de encontrar as soluções. Hoje nem foi o caso, né? Nesse jogo contra o Bolívar foi, mas hoje contra o Inter nem foi o caso. Foi um Palmeiras que começou até esperando um pouquinho mais o Inter, tentando especular para explorar os espaços que o Inter ofereceria. A partir da metade do primeiro tempo isso começa a mudar e no segundo tempo muda totalmente, né? Já foi um Palmeiras mais com a bola no campo de ataque, mas assim como o Inter com muita dificuldade de produzir. Isso me chama muita atenção. Os dois treinadores têm material humano. Eu não acho que a gente vai falar desse Palmeiras como a gente falava há 2 anos atrás, que era um time que dependia dos contra-ataques ou das bolas paradas para se sobressair contra o adversário. É um Palmeiras que mudou muito em relação a isso, mas que vive um momento ruim, vive um momento de pouca criatividade. E o Inter, o 2023 todo, né? O gauchão do Inter já foi ruim. Sofrimento. E a sequência de Campeonato Brasileiro, até se classifica em primeiro no seu grupo na Libertadores, mas é um desempenho totalmente oscilante. Na última rodada. São momentos das equipes assim, bem complicados e que é difícil a gente olhar ali na frente e enxergar que vão voltar a jogar tão bem, porque nesse momento estão muito mal. Só atualizando a situação dos jogadores do Palmeiras que a gente tinha citado com o Conrado no início do programa. Mike suspenso, não jogou hoje na lateral direita, por isso o Marcos Rocha acabou sendo titular. O Dudu preservado com dores na panturrilha direita. O Rony preservado com dores no tornozelo esquerdo. Eu falei 3 rodadas, mas faltam 4. A gente encerrou a 15ª rodada do Brasileirão. Ainda tem mais 4. E por falar em rodada, essa rodada com mais 0-0 nesse Brasileirão. Tem 10 placares zerados na edição inteira do Brasileirão, só nessa rodada 3, a gente teve deu 0-0 no Fla-Flu também, e Cruzeiro hoje de manhã. Cruzeiro hoje de manhã com Curitiba. Essa partida de hoje envolvendo o Internacional e Palmeiras coloca em xeque também 2 treinadores com características diferentes, personalidades semelhantes, mas 2 técnicos que também vivem momentos bem complicados nessa temporada e um jogo acaba refletindo muito o que passa fora de campo também, né? Não, com certeza, né? É aquilo que a gente estava falando. Tanto o Mano quanto o Abel, em algum momento da carreira deles, se a gente pega um passado recente, eles foram questionados por essa questão ofensiva, né? Olha, você tem material humano, mas o seu time não joga de uma forma tão envolvente, né? Não consegue produzir tanto contra adversários mais fechados. E é curioso como o jogo de hoje, para mim, é um retrato perfeito disso. A gente olha, o Palmeiras não teve problemas para se defender hoje, e nem o Inter.
Mas na hora de produzir, até mesmo alguns jogadores, por exemplo, o Alan Patrick, não fez um grande jogo pelo Inter, né? Sofreu muito com a marcação do Zé Rafael. O Wanderson também, há algum tempo não tem feito a diferença. O próprio Ener Valencia ainda está buscando se adaptar ao segundo jogo dele, o primeiro como 9 de fato, mas é um jeito de se movimentar diferente do Luiz Adriano. O Luiz Adriano é um 9 que oferece muito a parede fora da área, o trabalho de pivô. Já o Ener Valencia traça diagonais entre os defensores, ataca a profundidade. Então, tudo isso aí o Inter vai ter que se adaptar. E, além disso, né, tem todo esse histórico recente dos dois treinadores. Eles vão ser cobrados em cima disso porque tem material humano. A gente olha o meio-campo do Inter hoje, tinha o Arangue jogando. Muita gente boa. Depena. Gabriel voltando. Maurício de fora. Muita gente boa. O Johnny de fora. Eu ia falar isso, a gente falou dos desfalques do Palmeiras, né? Sem o Johnny, sem o Maurício, né? E principalmente o Maurício. Se pegar aí as melhores partidas do Inter, geralmente o Maurício estava ali em campo. É um cara que Patrick, né? Funciona bem com o Alan Patrick, né? Começa pela direita, vem pelo meio, tem o chute de fora da área, enfim, essa movimentação. Então também é um desfalque assim, muito importante para o Internacional, mas estou com o Coutinho. Tem material humano de sobra aí, né? Contratou bem e vem de uma sequência do ano passado que os jogadores ficaram, a tendência era melhorar, né? Mas não é isso que está acontecendo. E tem um ponto aí, a gente pode até debater daqui a pouco com o Nino e com o Grafite sobre isso. Eu não entendi a opção do Abel pelo Flaco Lopes hoje, né? Se a estratégia inicial era jogar marcando um pouquinho dentro do seu campo e explorando velocidade, isso até foi mudando ao longo do jogo, mas se o início do jogo a ideia era essa, por que você entra com o Flaco Lopes, que não é um jogador rápido? Ele vai ter dificuldade para atacar a profundidade, para fazer esse tipo de jogada. E o Endrick, não que seja a principal característica dele, mas em comparação com o Flaco Lopes, é um jogador muito mais rápido, tem muito mais potência para fazer esse tipo de jogada. Então, é um detalhe que talvez a gente possa debater, porque, na minha concepção, foi uma leitura errada do Abel em cima disso. E as opções de velocidade, até em cima dessa leitura que você faz, entraram no segundo tempo, que é o Endrick e o Breno, inclusive nas vagas do Veiga e do Flaco Lopes. Coutinho falou sobre Lino e o Grafite, trabalharam nessa partida, estão conosco aqui daqui a pouquinho, porque é o seguinte, eu não vi o Lino passando assim, por isso que eles estão ali, mas ainda não estão prontos. É que o Grafite demora um pouquinho mais, entendeu? Por conta do perfume. Deixa eu te falar uma coisa. A gente pegando as estatísticas aqui, o Palmeiras termina o jogo. Algo que é muito raro, principalmente quando o Palmeiras joga fora de casa, por mais que propõe o jogo algumas oportunidades. Com 53% de posse de bola, com 16 finalizações, o dobro do Internacional, inclusive com o dobro de finalizações ao gol. O jogo representa o que são esses números ou às vezes dá para dar uma maquiada porque não foi o que foi apresentado em campo? Eu acho que tem muito a ver com o segundo tempo, né? Acho que o primeiro tempo ele é um pouco mais equilibrado nesse aspecto, o Inter um pouquinho mais com a bola e finalizações equilibradas, porque o Palmeiras teve alguns momentos de boas chegadas ao ataque, mas na segunda etapa não, aí para surpreender todo mundo, né? A gente esperava o quê? Tá 0-0, depois do intervalo o Inter vai pressionar, aí vai ter mais espaço ainda para contra-atacar, não. O Inter ele não consegue se impor com a bola e aí o Palmeiras acaba ficando mais tempo com a bola dentro do campo de ataque, mas assim como o Inter com dificuldade, né? Não foi uma posse tão produtiva assim, não. Boa, Coutinho. Agora sim, hein? Perfume já colocado, tudo ajustado. Carlos Eduardo Lino e Grafite. Você gosta, né, Grafa? Boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Boa noite, Luiz, Conrado, Coutinho. Prazer estar com vocês aqui. Primeira vez, né, que a gente faz troca junto. Eu sei que o Coutinho é a primeira vez. O Conrado já é da casa. É da casa já. E aí, Linão? Tudo bem, Grafa? E aí, Luiz? Tudo Lino, jóia? tudo bem, Conrado, Coutinho, um abraço aos amigos. Foi difícil hoje, viu? É porque a gente esperava mais, né? É um jogo cercado de expectativa, né? Se achava que um dos dois pudesse reagir, um pouquinho mais de ambição também. Mas tem a ver com o que o Coutinho está falando. O Internacional ainda vai demorar para acertar mecanismos ali para encaixar o Valencia, que é um jogador que não é típico de área, não é um centroavantão, tem 1,76 m, não é cara para brigar no alto com o zagueiro, ele toda hora está caindo pelos lados, ele exige que um meia chegue, o Alan Patrick normalmente é um meia de espera, né? O Alan Patrick até tem se aproximado mais da área com o Mano, é um jogador importante na armação, mas falta esse cara que venha ou na diagonal pelo lado ou venha por dentro para poder preencher a área nas saídas do Valência, que mostrou que vai fazer diferença. Olha o gol que o Veiga perdeu, cara. Impressionante. Fase, né? Fase. O Palmeiras não está numa fase legal e está longe, muito longe do Palmeiras que a gente conhece. Grafa, você que viveu por muito tempo lá dentro das quatro linhas, dá para perceber que essa questão, principalmente do Palmeiras, porque a gente citou o caso do gol perdido pelo Veiga agora,
passa muito pela questão da confiança, né? O Veiga vem numa queda de desempenho e aí o Veiga mal, coletivamente, o time do Palmeiras tende a ir mal, né? É verdade, o Veiga mal e hoje não tinha nem o Rony nem o Dudu, né? Ou seja, já é dificuldade maior ainda pro ataque do Palmeiras. Mas eu acho que é normal essa queda de produção do Palmeiras dentro do campeonato, né? Acho que todas as equipes vão passar por isso na temporada, não é fácil você manter uma regularidade o ano todo e é normal. O Flamengo passou por isso, o Fluminense está saindo numa fase de queda também, então é normal isso daí. Só que os principais jogadores que se destacam não vivem um grande momento, como você falou agora, o Veiga, que era o principal articulador hoje, que poderia fazer a diferença, a bola caiu no pé dele, ele não conseguiu finalizar. E do lado do Internacional vai faltar esse cara para alimentar o Valencia. O Valencia é aquele centroavante leve, ele não é um jogador pesado que fica na área fazendo a parede, brigando com o zagueiro. Ele sai muito da área, teve situações que ele trombou com o Wanderson, teve situações que ele e o Patrick estavam na mesma posição de campo, é um jogador de movimentação. E o Inter... bola ia entrar em Grafa, olha lá, ó. Olha aí, ó. Ia? Ia, cara. Olha aí, mas o John... Falou que é pra fora? Eu achei que se ela passasse pelo John, iria pra fora. E o Inter tem uma séria dificuldade de criação, né? É o terceiro jogo que não marca, né? É. Terceiro jogo que já não marca, então eu esperava mais das duas equipes hoje, Luiz. E a gente viu no finalzinho, a gente estava acompanhando daqui, inclusive, deu para escutar as vaias da torcida do Internacional pro Mano Menezes. Xingamentos diretos ao Mano Menezes. Conrado lembrou que o Inter tinha desfalques importantes para o jogo de hoje. É um trabalho que vem passando por dificuldades nessa temporada, na outra trouxe resultados mais rápidos, mas para esse ponto, a gente está no 7º mês do ano, o Internacional perdeu uma série invicta no último final de semana, encara um adversário como o Palmeiras, que mesmo tendo desfalques, mesmo vivendo uma fase ruim, é um adversário forte, poderoso no Campeonato Brasileiro. É para tanto? Dá para esperar mais? Ou a gente está tentando enxergar um copo meio cheio que não existe? Não tinha o Maurício, Pedro Henrique também na partida de hoje. Johnny. O Johnny, o Internacional deve ter negócio engatilhado com ele, né? O alemão está indo pro Pachuca também. O alemão já foi, a notícia, o dia a dia do Internacional dá conta de que o Johnny não está no time por conta de uma gastroenterite. Uhum. Mas já se sabe também que existe negócio engatilhado para ele, com o Bruno Henrique chegando agora, Arangues, toda a estrutura de meio campo, Gabriel voltando, que o Inter já tem, né? As opções vão sobrar no meio-campo do Internacional. E é justamente isso que está acontecendo no Inter agora. O time incorporou, o elenco tem mais recurso, a próxima exigência é natural que cai em cima do treinador. O Mano segurou a onda até agora. Agora o elenco está encorpado. Precisa dar cara para esse elenco. Será que o Mano consegue dar jeito nisso? É isso que o torcedor do Inter está cobrando. Senhores, margem para evolução, Bruno Henrique vindo como pedido do Mano, possíveis saídas como o alemão e Johnny, e margens para evolução no time do Palmeiras. O Abel sempre encontra uma solução no meio da dificuldade, mas acho que esse é o momento é o período de dificuldade maior que ele encontra nessa trajetória dele no Palmeiras, né? Engraçado que a gente fala muito do elenco do Palmeiras, né? E nesse momento o Inter talvez ele tenha mais peças para mexer e mudar essa realidade do que o próprio Palmeiras, né? E aí é uma escolha não só da diretoria, mas como também da comissão técnica. É um trabalho em conjunto. Tanto tempo trabalhando junto, não dá para acreditar que a falta de reforço seja só problema da diretoria, né? Acredito que tem a ver também com participação de comissão técnica nisso. Então, margem para evolução tem. Acho que do Palmeiras não é nem evolução, né? É a retomada de um caminho que já vinha acontecendo naturalmente nas últimas temporadas. Talvez com a volta de alguns jogadores e aí a volta dos resultados, né? Retoma a confiança, você consegue melhorar individualmente esse time, porque coletivamente o padrão está ali, ele só está sendo mal executado, a gente consegue enxergar qual é o padrão do Palmeiras. E no Inter, cara, assim, os desfalques, eles pesam? Pesam. Né? O Lino citou a questão do Maurício, que eu acho que é importante. Né? Maurício, quem começou a fazer a função do Maurício hoje foi o Depena, pelo lado direito e vai flutuar para dentro. Mas são jogadores com características diferentes. Né? O Depena é um cara de voltar na primeira linha do meio campo e articular, o Maurício já é um jogador de terminar, chegar na área. O Lino falou do Valencia, né, que gosta desse meia chegando, que o Alan Patrick também não é de chegar tanto dentro da área. O Maurício faz isso. É muito importante o jogador. Mas aí, o meu ponto o Mano teve uma semana para preparar esse time. Ele já sabia na semana passada que o Maurício estava fora hoje. Né? Então você tem que pensar as características dos jogadores como um encaixe. Então,
Acho que pode ser cobrado sim em cima disso, mesmo com esses desfalques, dava para o Inter jogar melhor hoje ofensivamente. E você pegar o Palmeiras rapidinho, Luiz, nem a bola parada tem funcionado tanto. Hoje quase fez, tudo bem que o John fez uma defesaça, mas assim, mesmo na fase boa do Palmeiras, tinha um jogo ou outro que não estava tão bem assim, vinha uma bolinha parada, gol de cabeça. Nem isso está entrando, então a fase realmente está bem ruim. Boa. 8h45, algo que não vem acontecendo há muito tempo. Abel Ferreira vai falar, agradecer a participação do Lino. Grafa, bom domingo, bom descanso